Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Para começar esse vídeo, eu só quero dizer uma coisa. Carlos Cereto, um abraço. Carlos Cereto disse no Sport TV News hoje que o Botafogo era uma equipe que possivelmente poderia ser eliminada na primeira fase da Copa do Brasil. Falou demais, né? É um grande profissional, mas de repente falou um pouquinho mais do que deveria. Tira um pouco o exemplo de campanhas anteriores do Botafogo, tenta focar na atualidade, sabe? Mas enfim, vamos falar de coisa boa porque o Botafogo ganhou, goleou, 5-0 fora o baile, com 2 golaços. Tem um tempo que o Botafogo, tem muito tempo inclusive, que o Botafogo não faz não faz uma goleada de 5-0 num jogo. Tem aquele 6-2 contra a Cabo Friense, se não me engano, no estadual do ano passado. Mas um 5-0, goleada clássica, tem muito tempo que o Botafogo não faz. Eu sei que aqui é um canal de memória, mas me desculpa, gente, eu tô no calor do jogo. Eu vou fazer essa pesquisa e vai lá pro Instagram, tá? Mas vamos lá. Gostei muito da atuação do Botafogo. Uma atuação segura mais uma vez. Terceira partida sem tomar gol, somando 8 gols em 3 partidas. Muito bom retrospecto. Mas a gente tem que entender o seguinte: a gente pode estar empolgado com esse resultado? Pode. Tá? Mas o Motoclube se mostrou uma equipe muito frágil, mas muito frágil, muito fraca. O Douglas Borges, ele não fez nenhuma defesa difícil o jogo inteiro. Douglas Borges foi um telespectador em campo, né? Telespectador não, gente. Espectador, desculpa. Mas vamos lá, não vai ter edição não. Tô saindo, eu tô falando o que eu vi do jogo, tá, gente? Então, o Motoclube é uma equipe muito frágil. E eu fiquei pensando, gente, olha só. O Botafogo fez 1-0 com Pedro Castro. Um golaço de falta. O Babi fez o segundo gol de pênalti. O Botafogo dominava o jogo. O Motoclube não fazia nada, não oferecia uma resistência. O Botafogo vencia por 2-0, fora o baile. Mas o que me preocupou, e eu estava pensando isso durante a partida, era o seguinte: o Botafogo está jogando muito, tá botando o Motoclube na roda, mas tá ganhando com 2 gols de bola parada. E vai ser o que os nossos coleguinhas da imprensa, nas mesas redondas pelo Brasil afora, vão dizer se o Botafogo vencesse por 2-0 com um gol de falta e um gol de pênalti. O Botafogo domina o Motoclube e com 2 gols de falta conquista a vitória, conquista a classificação. E eu não queria que fosse isso, eu queria que saísse gols de bola rolando. Quando eu vi que o Botafogo conseguiu fazer gols com bola rolando, eu pensei assim, poxa, agora tudo bem. Os coleguinhas serão obrigados a dizer o que realmente foi um jogo. Um atropelamento do Botafogo, que não deixou o Motoclube jogar em nenhum minuto da partida. O Motoclube até teve alguns momentos que tentou se criar, mas logo de cara o Botafogo respondia à altura, e isso foi deixando o Motoclube um pouco mais amedrontado. E aí, quando o Botafogo faz o terceiro gol aos 7 minutos do segundo tempo, o Motoclube finalmente pensa assim: gente, vamos parar por aqui, vamos tentar fechar um pouquinho, não vamos avançar não, vamos tentar fazer com que o vexame não seja maior. Mas não adiantava, o Botafogo estava quente na partida hoje e meteu mais 2 gols, né? Gols que eu posso dizer que pelo menos 2 desses 5 foram golaços. O gol do Matheus Friso, que golaço, e o gol do Pedro Castro. Pedro Castro, que para mim é um dos jogadores especiais desse elenco do Botafogo, porque é o jogador que faltava para o Botafogo na temporada passada. Um jogador que recebe a bola, um segundo volante clássico, que recebe a bola e já tem aquela visão ampla do que fazer com a bola assim que a bola chega nele. É um jogador muito interessante,
cobra falta, tem boa chegada à frente, sabe distribuir o jogo, e isso faz até com que o Luiz Otávio, que eu critico muito, tenha feito uma partida aceitavelmente decente. O Luiz Otávio em nenhum momento me irritou. Por quê? Porque dessa vez ele tinha um volante do lado dele que dava para ele a certeza do seguinte: deixa eu fazer só o meu aqui atrás, porque o Pedro Castro tem mais qualidade. Eu que não tenho essa qualidade toda, vou fazer o básico. Jogador burocrático como sempre foi, mas aceitando a sua burocracia e jogando do jeito que sabe. O Pedro Castro conseguiu elevar o nível do Luiz Otávio. Além deles, a baixa é o Ronald, que eu não entendi por que saiu. Estava bem na partida, mas pediu para sair, né? Segundo o Sport TV, segundo a cobertura do Sport TV, o Ronald pediu para sair. Não entendi. Confesso que não entendi. Né? E outra coisa que eu queria comentar com vocês também. Quem assistiu, quem acompanhou o Cuiabá na temporada passada, vai entender o que eu estou falando. Os dois laterais, o Souza e o Jonathan. O Souza muito bem, jogou improvisado na esquerda porque o Guilherme Santos não tinha condições de jogo. E o Jonathan na direita, mais uma vez, mais uma partida segura, sem avançar. E hoje a gente conseguiu notar o porquê que não avançou. Porque o Marcelo Chamusca não permite, não faz parte do estilo de jogo dele. Ele prefere manter os laterais mais recuados para não deixar a zaga do Botafogo exposta. No jogo contra o Motoclube, o Marcelo e o Canu não ficaram expostos hora nenhuma. Até por isso facilitou o fato do Douglas Borges ser um mero espectador na partida, né? E isso liberou os alas para que eles pudessem fazer uma melhor função ofensiva. Claro, eles precisam voltar o tempo inteiro, mas dessa vez não cansa tanto, porque eles podem de repente alternar uma ida e uma volta. Facilita muito o estilo de jogo do Marcelo Chamusca. O jogador, o Ronald entrou bem e até onde aguentou fez uma boa partida. O Varley e o Enio, quando entrou, também fez uma boa partida, porque não tinha aquela obrigação de ter que voltar o tempo inteiro e com a mesma velocidade ir à frente, porque isso mata qualquer jogador. E ele faz com que os laterais façam apenas o básico. O lateral, ele não precisa ser um craque, ele precisa fazer o básico. Não adianta a gente querer que todo lateral seja um Marcelo, um Daniel Alves. Não vai acontecer. O lateral tem que fazer o trabalho básico. E para o Marcelo Chamusca, o trabalho básico é defender e não deixar a zaga exposta. Muito boa partida hoje. Agora é esperar a segunda fase. Carlos Cereto vai ter que mudar o texto. E na segunda rodada ele vai ter que vir dizer que o Botafogo é uma equipe que pode ser eliminada na segunda rodada. E não vai, porque aqui é Botafogo. Tá bom, gente? Então um grande abraço para vocês, se cuidem, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta também, segue lá no Memória Alvinegra no Instagram, que lá eu tô postando praticamente todo dia, tá bom, gente? Então, um grande abraço, deixa o comentário de vocês aí. Se quiser discordar, pode discordar à vontade, tranquilo, tamo aí. Grande abraço, valeu, fui.